A Câmara dos Deputados colocou no ar uma enquete a respeito da proposta de emenda constitucional número 6 de 2024, que prevê uma redução progressiva na contribuição previdenciária a partir dos 66 anos para homens e 63 anos para mulheres, com eliminação total do pagamento a partir dos 75 anos. A ADURGS Sindical conversou com o professor Vanderlei Carraro, representante da ADURGS e do PROIFES Federação, no Instituto MOSAP, Movimento Nacional dos Servidores Públicos, Aposentados e Pensionistas, para que ele detalhe a função desta PEC e de outra proposta que já tramita na Câmara. Professor Vanderlei Carraro, então, gostaria que o senhor nos comentasse que está no ar, no site da Câmara dos Deputados, uma enquete, onde as pessoas podem votar se concordam ou discordam da PEC 6/2024. Queria que o senhor dissesse para nós, então, por que é importante que os professores votem, que as pessoas votem a favor dessa PEC e qual a diferença ou semelhança, o que ela tem a ver, explica para nós com relação à PEC 555. Às vezes as pessoas ouvem uma, depois ouvem outra, ouvem esses números todos e acabam não sabendo o que está acontecendo, do que se tratava uma, do que se tratava outra morreu, está ainda tramitando. Explica para nós como é que funciona isso, por que é importante votar nessa enquete e qual a função dessas duas PECs. Vamos inicialmente esclarecer a questão do número das PECs. Só relembrando rapidamente, com início em 2003 e regulamentação em 2004, todos os aposentados e pensionistas públicos voltaram a pagar a Previdência, foram tributados. Uma escolha que não foi deles, foi uma atitude governamental. Então, a partir de 2004, os aposentados começaram uma luta para tentar acabar com essa tributação injusta. Contribuíram durante toda a sua vida de ativo e tem que voltar a contribuir depois de aposentados. Em 2010, tentando mudar esse cenário, foi criada a PEC 555 de 2006. Né? Essa PEC, ela dizia o quê? Os aposentados e pensionistas não podem, não devem e tem que acabar essa tributação. Ela é injusta. Ela já passou por um tempo e já não tem mais por que ficar contribuindo. Ela passou por todas as comissões da Câmara dos Deputados, foi aprovada em todas as comissões, mas nunca conseguiu ser colocada em votação em plenário. Por quê? A principal justificativa dos presidentes das várias etapas desde 2010 é de que o governo perderia uma arrecadação volumosa de uma hora para outra e que isso aí quebraria o caixa do governo. Era a explicação que dava. Então, vendo que não adiantava sonhar com o fim da tributação de uma hora para outra, foi criada a PEC 6 de 2024, do deputado Kleber Verde, onde que então nessa PEC ela tem o mesmo assunto, que é o fim da tributação sobre aposentados e pensionistas do funcionalismo público, mas que dilui esse final de arrecadação da tributação em 10 anos, que começa aos 66 anos e vai até os 75 anos. Então, em vez de perder a arrecadação de uma hora para outra, o governo teria 10 anos de prestações, vamos dizer assim, onde ele teria essa perda de arrecadação. E isso tornou mais palatável, no nosso entender, para o governo, porque ele teria mais tempo para diluir essa perda de arrecadação. Então, essa é a grande diferença. Uma visava acabar de uma hora para outra, que é a PEC 555, de 2006, e essa outra, então, que ela dilui em 10 anos esse final da tributação, que é a PEC 6 de 2024. Bom, por que, então, vamos dizer assim, por que esta PEC tem agora, a partir do ano de 2024, essa enquete? Porque muitas vezes, nas reuniões do Ministério, com os congressistas, eles queriam saber se já tinha feito alguma consulta popular, alguma consulta às pessoas envolvidas. E nós dizíamos que a melhor forma de fazer uma consulta
que desse garantia de resultado, que não fosse questionada, era lançada pela própria Câmara dos Deputados. E lançaram em 2024, no mês de março, se não me engano, a ideia de que seria feita uma enquete pública sobre concordas com a PEC 6 de 2024, onde as pessoas, além de votar se concordam ou não concordam, podem colocar inclusive as suas considerações e observações. Então o objetivo é ter uma ideia sobre os envolvidos de aceitação ou não da PEC 6. E o que acontece se essa PEC 6 não for para frente em relação à PEC 555? Muito bem, isso é importante deixar bem claro. Toda PEC criada, ela tem tempo de validade, certo? Ela vive e ela tem que morrer em algum momento. A PEC 6, ela está numa fase de apensamento. Nós queremos que ela ande junto com a PEC 555, porque elas têm a mesma natureza, o mesmo assunto, o mesmo conteúdo. Então nós estamos numa fase de captar requerimento dos deputados pedindo esse apensamento da PEC 6 de 2024, a PEC 555 de 2006. Elas andando juntos, elas não precisarão tramitar em todas as comissões na Câmara dos Deputados. Elas vão direto para a plenária. Se nós não conseguirmos esse apensamento, esses requerimentos, até o final deste ano, a PEC 555 de 2006 perde a sua validade. Ela caduca, como a gente diz. E aí a PEC 6 vai ter que andar sozinha em 2025. Andar sozinho em 2025 significa ela ter que passar por todas as comissões que a PEC 555 já passou e foi aprovada. Então vai ser toda uma luta de novo e isso seria um fracasso na nossa luta. E nós nem estamos pensando nisso. Nossa ideia é, logo agora que concluir as eleições municipais, os deputados voltam à sede em Brasília e nós vamos fazer articulações de aeroporto, em gabinetes, lideranças e pedindo que eles façam esse requerimento. É fácil, nós já temos os modelos, já estamos em quase uma centena desses requerimentos até hoje, né? Vamos querer conseguir mais ainda, porque com esse impacto da consulta popular que está, mais os requerimentos, com certeza o presidente da Câmara vai ter que pelo menos colocar em votação ou ser analisado em plenário. Para o pessoal ter uma ideia do quanto isso significa em tempo, né? Desde quando que essa PEC 555 está disponível, pronta para entrar em pauta, depois dela ter percorrido todo esse trâmite das comissões, etc. Ela tem... 2006 foi a criação dela. Tá? Nós dissemos que se o presidente da Câmara quisesse colocar hoje ela em votação no plenário, ele poderia colocar, porque ela ainda não está apensada. Nós estamos tentando conseguir esse apensamento da PEC 6 a PEC 555. Mas a PEC 555 ainda existe sozinha. Então, desde 2006 até agora, nunca foi colocada em plenário, embora ela tenha passado por todas as comissões obrigatórias e foi aprovada em todas as comissões. Só não foi para votação em plenário. Desde 2010, de julho de 2010, ela já poderia estar colocada em plenário. Então, para ver o tempo que se perde. O tempo para nós... recomeçando. Isso, o tempo para nós, ele conta desde 2013, vamos dizer assim. Mais de 20 anos nós estamos sendo tributados e nós gostaríamos que isso acabasse porque não estava na legislação, nós não fomos os culpados por naquela época ter dificuldades financeiras em caixa. Inclusive, você comentou que uma das justificativas na época é de que a previsão, enfim, a estimativa é de que isso deveria levar em torno de 20 anos para recolocar, digamos assim, as contas em dia e depois, em tese, poderia se voltar ao que era antes, mas o que nunca aconteceu. Olhando, vislumbrando, analisando toda a documentação que justificou essa tributação, existem parágrafos dizendo de que, patrioticamente, os aposentados e pensionistas farão a sua contribuição e, no máximo, em 20 anos, tudo isso aí estaria resolvido. Só lembrando, já se passam 21 anos e continuamos. O meu contra-cheque desse mês, eu continuo pagando como se eu estivesse trabalhando normalmente. A gente paga a tributação para quê? Para me aposentar de novo? Isso não existe. Eu queria que o senhor comentasse um pouco esse cenário, né? Como é que era até 2003 e como passou a ser, assim, o quanto
começaram a ser descontados esse percentual, o quanto está afetando. Isso vale para quem já estava aposentado a partir dessa mudança ali, que foi 2013, regulamentação em 2004, e quem se aposentou até 2014, é isso? Exatamente. Então, assim, até 2013 nós éramos pessoas normais, eu chamo isso, né? Normais por quê? Durante sua vida de trabalho, seus 25, 30, 35 anos de trabalho nativo, pagavam a sua previdência normal como qualquer cidadão. Ao nos aposentarmos, nós recebíamos o nosso salário. Na época, a legislação nos possibilitava o salário integral, como se chama, né? E acabava a tributação. E, inclusive, nessa época, as pensionistas, quando acontecia o caso, recebiam a integralidade do salário do falecido ou da falecida. E de lá para cá, então, de 2004, objetivamente para cá, até 2014, além da tributação, não foi só a tributação que sofremos, que corresponde hoje em torno de R$200 para uns e 2.300, 2.400 para outro, dependendo da faixa de salário. Mas existem as outras reformas, por exemplo, quando falece um dos servidores públicos da família, a pensionista ou o pensionista já não receberá mais o integral que ele recebia, já dá em torno de 60%. Então, isso vem vindo ao longo do tempo. Começou com a tributação, depois as mudanças que houveram na reforma da Previdência, e sabe Deus quais serão as próximas mudanças que virão por aí. E para quem está na faixa posterior, após 2014? Após 2014, para vocês terem uma ideia, hoje em dia nós temos de 5 a 6 tipos de funcionalismo público com as mudanças da reforma. Atualmente, para terem uma ideia, as pessoas, quando entram no serviço público, elas não têm opção, elas têm que entrar aceitando a questão da previdência privada. 50% pago pelo trabalhador e 50% que o governo paga, que é o chamado, no caso, FUNPRESP. Então, faz a contribuição para que essa forma de 50% de cada um poderá dar a integralidade na hora da aposentadoria. Mas são formas diferentes. É o mundo privado entrando na forma previdenciária do trabalhador do serviço público. E mudou também o tempo de serviço, aumentou o tempo de serviço na ativa. Houveram mudanças. Para ter uma ideia, o servidor público da década até 2014 não tem mais nada a ver com questões previdenciárias e de tempo de serviço de 2014 para cá. São mudanças que houveram e nunca se sabe qual vai ser a próxima mudança previdenciária. Para ter uma ideia, a última notícia que se teve sobre mudanças importantes era de juntar o sistema previdenciário do servidor público junto com o INSS do trabalhador privado. Todos no mesmo saco. Se já não conseguem fazer as coisas bem feitas separados, imaginem todos juntos, como seria o atendimento. E a parte dos pensionistas, para quem veio depois, está de acordo com uma legislação nova ou também pega... Já os aposentados e pensionistas, de 2014 para cá, já sofreram as várias reformas. Para ter uma ideia, vou fazer um exemplo aqui. Se eu sou casado com uma servidora pública também e eu venho a falecer, ela já não vai ganhar o meu salário integral que eu ganhava. Ela vai ganhar em torno de 60%. A parcela que iria para os filhos até atingirem a maioridade, depois voltaria para a pensionista que estava ali. Hoje em dia, com a mudança que o governo fez, os filhos adquirindo a maioridade, aquele valor não volta mais para a viúva. No caso do exemplo, voltaria para o caixa do governo. Esta é a realidade hoje. Isso não muda com essa PEC 6? A PEC 6, nesse ponto, ela não tem essa capacidade de guarda-chuva, de abranger todas as proteções do diabo que possam vir por aí pelo futuro. Mas ela está mostrando que se nós não ficarmos atentos e não estivermos unidos, embora em situações diferentes, o golpe pode vir em qualquer época, com qualquer idade e com qualquer governo. Então, é isso que eu queria lhe perguntar. O professor que entrou depois, já pega essas regras de 2014, né? Por que é importante que ele também vote nessa enquete? Uma coisa importante, essa PEC visa proteger trabalhadores, servidores públicos de uma época onde existia uma legislação que vigorava e que nós queremos que toda legislação feita ela seja preservada. A PEC 6 quer dizer preservar a não tributação de quem se aposenta e o pensionista também, sem tributação, porque já fizeram isso aí
quando nativa. Os trabalhadores com a nova legislação, a gente quer que eles tenham essa mesma proteção. A PEC 6 visa eles entenderem que temos que preservar as legislações quando eles ingressaram no serviço público. A PEC 6 é um exemplo para proteger aquele grupo que antes estava protegido e com uma mudança de uma canetada do governo foram prejudicados. Agora, nós queremos o apoio de, inclusive, os que estão de 2014 para cá, para que eles entendam o quanto importante é preservar as legislações existentes na época. Que assim como foi mexido em algo que, em tese, seria um direito adquirido, pode acontecer uma mudança na legislação atual que afete o atual. Às vezes, quando a gente participa de alguma palestra ou algum encontro, eles perguntam, bom, esse papo aí, Vanderlei, que tu fala tanto que pode acontecer agora com as pessoas, tu não está chutando isso, tu não está inventando? Eu digo, olha, eu não estou inventando, como já existem coisas palpáveis. Se vocês conversarem com as pessoas que entendem do FUNPRESP, e quem estiver ouvindo souber o que significa o FUNPRESP, que é essa questão de previdência privada do servidor público, vocês vão ver que hoje o governo criou 50% ele paga e o trabalhador paga os outros 50%, para que desse a integralidade no salário quando se aposentasse. Quem é que diz que o governo faz um decreto dizendo que a partir de 2027 o trabalhador vai pagar 80% e o governo só 20%? Ou mudar os percentuais? Quem garante isso? Então, essa importância dos atuais servidores ficarem atentos ao que já existe na legislação e quando surgir algum impasse, alguma mudança de regra, que fiquem atentos e se unem e façam quantas PECs quiserem fazer para se proteger. A PEC 6 veio para isso, para proteger aqueles trabalhadores que já tinham contribuído durante toda a sua vida de trabalhador e que foi retirada essa isenção de tributação. Professor, e essa PEC 6 de 2024 tem um número de assinaturas, de requerimentos obrigatório para que ela seja pensada, a PEC 555? Essa colocação é importante. Não existe na normativa da Casa número mínimo de requerimentos necessários para ser colocado em plenário. Já foi falado, já foi ventilado se 100, se 200 requerimentos seriam importantes. Claro que quanto mais requerimentos dos deputados forem pedido esse apensamento da PEC 6 de 2024, a PEC 555 de 2006, é importante, porque aí teria maior repercussão. Mas não há um número obrigatório. Se o presidente da Casa, o Lira, quiser colocar amanhã em plenário a aceitação do apensamento da 6 a 555, ele pode fazer com um requerimento, sem nenhum requerimento, só com a vontade dele. Por isso que é importante essa enquete que está hoje para todo mundo participar, que é mais uma forma de tornar público, de se visualizar, de eles sentirem o interesse que as pessoas têm. Então, e nós vamos, com certeza, após as eleições municipais, criar mobilizações em Brasília, no aeroporto, com faixas. Somos velhos, mas não estamos parados, não somos inúteis. Tá? Nós vamos mostrar, tanto no Congresso quanto nos locais onde eles passam, a importância que é esse assunto. E é importante o pessoal já votar agora, né? Não precisa esperar passar as eleições, participar, votar, pode opinar ali, como o senhor colocou, né? A enquete na Câmara dos Deputados já está aberta, o site já está em funcionamento, como eu já coloquei, já tem mais de 400 votações desde que foi aberto. E pode ser votado hoje, amanhã, quando quiser. Claro que não pode votar duas vezes, tá? Quando tu vota uma vez, eles pedem teus dados e se tu for votar de novo, ele vai dizer, o senhor já votou. Sim, então, hoje é utilizado o cadastro no GovBR, né? Isso, eles pedem alguns dados para exatamente mostrar a natureza oficial e séria dessa enquete. Sim, isso evita os robôs, Exatamente. Que as pessoas votem várias vezes, que seja uma pessoa falsa, né? Assim, o caso dos robôs, inteligência artificial. Por isso que a população que atingirá essa enquete não é só do funcionalismo público federal, é estadual, é municipal, todo o funcionalismo público ele é protegido, ele é abrangido pela PEC 6 de 2024. Então, quanto mais vocês puderem divulgar, passar para seus colegas, conhecidos, né, para poder participar da votação, melhor vai ser espelhada a vontade sobre a PEC 6.
Inclusive, o senhor falou agora, essa PEC abrange o funcionalismo público porque é só ele que tem esse tipo de taxação, no caso. Exatamente. Em 2003, a vontade inicial era que só os funcionários públicos federais fossem abrangidos e taxados. E foram. Claro que depois os governos estaduais e municipais viram que aquilo era uma maneira fácil de arrecadar dinheiro sem ter muito problema, é só mexer no contra-cheque. E aí vários estados e municípios começaram também a taxar os seus aposentados e pensionistas. Por isso que hoje é uma luta de comum entre o funcionalismo público, federal, estadual e municipal. Inclusive, as pessoas podem convidar familiares a votar, né, porque mesmo que elas não sejam funcionárias públicas, isso impacta, né, nos serviços públicos e ninguém está livre de que essa legislação, assim como foi feita para os funcionários públicos, possa abranger mais categorias. Para nós, isso foi uma maneira de acordarmos. Se mexeram nas regras do funcionalismo público, imagina por que não poderiam mexer nas regras do funcionalismo privado, da rede privada. Então, é uma luta de sociedade, de proteção ao trabalhador. Nada impede que se façam mudanças na rede privada. Mas também tu tem algum exemplo prático, em vez de só dizer essas coisas? Tem exemplo prático, sim. Existe vontade política e já foi expressa isso com projetos, que não, graças a Deus ainda não aprovados, de que as regras do funcionalismo da previdência privada, do serviço público, fiquem junto com o INSS, todos no mesmo lugar, no mesmo pacote, no mesmo saco. Você já imagina, se hoje as questões previdenciárias da rede privada e da rede pública já não funcionam separadas, imaginam elas todas juntas, como é que seria o atendimento. E essas regras, quando mudam, elas geralmente não pegam só daqui para frente, né? Elas pegam muita gente que já estão com a carruagem andando. Exatamente. É um processo. Esses tempos eu queria ter uma ideia de quantas pessoas estão falecendo, morrendo, porque parece que as vontades políticas é de que aposentados e pensionistas morram para não ter mais problemas financeiros para os governos. Eu nunca vi coisa igual a isso, né? Mas a ideia é a união dos trabalhadores. Essa PEC, claro, que mais envolvendo o funcionalismo público, mas o funcionário da rede privada, por favor, a luta é do trabalhador. A Durg Sindical publicou um tutorial sobre como votar na enquete da Câmara sobre a PEC 6/2024. Acesse nosso site, veja como fazer e participe da votação.